Daniel capítulo de número 12, que segundo o Rabino, Daniel capítulo de número 12 é o prazo messiânico para 2027. Coloca para mim na tela aqui, por favor. Pode colocar aqui para mim, vamos lá. Que a profecia de Daniel no capítulo 12 é o prazo messiânico do ano 2027. Ele deriva essa conclusão dos versículos finais do livro de Daniel, que dizem: bem-aventurado aquele que espera até 1335 dias. A questão é quando começar a contar esses 1335 anos. A resposta de Weisberg: a partir da conclusão do Domo da Rocha, o santuário islâmico construído no Monte do Templo em Jerusalém. A inscrição interna do domo indica que sua conclusão ocorreu no ano árabe 72, que corresponde a abril de 691 a abril de 692, depois de Cristo, somando 1335 anos a 692, obtemos 2027. O rabino Isser Weisberg disse a Tamar Yonah que uma antiga profecia judaica explica as manchetes de hoje do impasse nuclear com o Irã, as ambições de Trump em Gaza. Em uma entrevista abrangente no programa Tamar Yonah Show, o rabino Isser Weisberg estabeleceu conexões entre uma visão de um urso paralisado de 2.500 anos atrás, o Domo da Rocha, o dia 7 de outubro e o desejo de Donald Trump de construir um resort em Gaza. Ele faz isso com uma precisão calma e erudita que é profundamente convincente ou profundamente perturbadora, dependendo do ponto de vista. O rabino Weisberg, rabino comunitário de longa data e educador com especialização em escatologia judaica, a teologia do fim dos tempos, passou mais de 35 anos estudando as profecias dispersas na Bíblia hebraica, no Talmud, no Zohar e em fontes cabalísticas posteriores. Ele também admite estar muito ciente de quão facilmente esse campo pode se desviar. Muita gente vê uma profecia bonita ou ouve alguma coisa e imediatamente posta no YouTube, diz ele no início da entrevista. Muitas vezes é tirado do contexto. É preciso dedicar muito tempo, é muito, muito complicado. Feita essa ressalva, ele passa a apresentar uma das interpretações proféticas mais abrangentes dos eventos atuais que você provavelmente ouvirá. O rabino começa com uma pergunta que judeus religiosos, familiarizados com a lei judaica, poderiam levantar imediatamente. Não se deve evitar tentar calcular quando o Messias virá. Ele cita o Rambam, Maimônides, uma autoridade medieval fundamental que desencorajava a prática sob o argumento de que ela desperdiça tempo que seria melhor gasto no estudo da Torá e em uma vida ética, e porque, francamente, ninguém jamais conseguiu descobrir com certeza. O Rambam diz que você está perdendo tempo porque não vai conseguir descobrir, explica Weisberg. Ele diz que todos tentaram descobrir. Até mesmo os sábios do Talmud tentaram descobrir. Mas ele aponta para um momento crucial. Em 1991, o Rebbe de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, o líder influente do movimento Rahabá de Lubavitch, que faleceu em 1994, conclamou publicamente seus seguidores a estudarem todas as fontes proféticas relacionadas à redenção. Isso, argumenta Weisberg, foi um sinal de que a restrição anterior não se aplicava mais. Os eventos do fim dos tempos estavam finalmente se desenrolando em tempo real, e as pessoas precisavam entender o que estavam testemunhando. A restrição do Rambam não se aplica mais, diz Weisberg. Ela só se aplicava em tempos anteriores, antes do desenrolar dos acontecimentos. À medida que os acontecimentos se desenrolam, pelo contrário, espera-se que aprendamos todas essas fontes para entender o que estamos vendo. O ano de 1991 coincidiu com o colapso da União Soviética e o início de uma onda maciça de imigração judaica para Israel, que acabou por ultrapassar 1 milhão de pessoas, muitas delas provenientes das antigas repúblicas soviéticas. O Rebbe, recorda Weisberg, declarou que este evento era o cumprimento de uma profecia bíblica sobre o retorno dos exilados.
No cerne da teologia judaica do fim dos tempos está a guerra de Gog e Magog, o conflito final cataclísmico descrito nos livros bíblicos de Ezequiel e Zacarias, no qual uma grande potência do norte lidera uma coalizão de nações contra Israel antes do início da era messiânica. Por séculos, estudiosos têm debatido quem Gog da terra de Magog representa. A resposta de Weisberg, desenvolvida ao longo de décadas de pesquisa, é inequívoca. Magog são os Estados Unidos da América. Sua principal fonte é o Arizal, escrito pelo rabino Isaac Luria, o cabalista do século XVI, considerado por praticamente todas as correntes do judaísmo tradicional como uma autoridade mística incomparável. O Arizal, explica Weisberg, escreveu que as palavras hebraicas Gog e Magog têm o valor numérico de 70 e que Gog representa a nação que controla as 70 nações do mundo, ou seja, a superpotência global na época da redenção. Depois de 1991, os Estados Unidos se tornaram a superpotência indiscutível, diz Weisberg. Então, com certeza, é Magog. Você só precisa identificar quem é Gog. Ele também levanta uma observação linguística. O primeiro presidente dos Estados Unidos chamava-se George, e o nome George compartilha 3 das 4 letras hebraicas de Gog. Se isso é evidência ou coincidência, ele reconhece, é discutível. Mas ele considera sugestivo que a tradição de nomear algo em homenagem à sua figura fundadora seja bem atestada na própria Bíblia. A questão geográfica de como Magog é descrita como estando no extremo norte de Israel, enquanto os Estados Unidos estão do outro lado do globo, é respondida por ele com um argumento criativo, ainda que controverso. Israel não está no Equador, mas se reposicionarmos o globo de forma que Israel fique no umbigo do mundo, como descrito em Ezequiel, o norte então abrange o Alasca, que se tornou um estado americano em 1959, colocando os Estados Unidos de fato ao norte de Israel em um mapa reorientado. Ele reconhece que isso é um exagero, mas prossegue. Essa identificação leva a uma ampla reinterpretação das relações entre os Estados Unidos e Israel nas últimas décadas. Longe de ser um protetor leal de Israel, argumenta Weisberg, os Estados Unidos desempenharam o papel de Gog, não por meio de agressão militar aberta, mas por meio de pressão diplomática e política implacável, destinada a impedir que Israel estabelecesse plena soberania e... Está acontecendo hoje aí, ó. Os judeus, Benjamin Netanyahu não gostou do que o presidente dos Estados Unidos fez com o Irã. Crucialmente, reconstruísse o templo em Jerusalém. Ele traça esse padrão desde o início. Os Estados Unidos não foram os primeiros a reconhecer Israel. Truman só o reconheceu 1 ano depois. A Rússia foi a primeira a fazê-lo. Durante a Guerra da Independência de Israel, em 1948, apenas 3 anos após o Holocausto, os Estados Unidos disseram: "Não vamos enviar uma bala sequer para vocês." Enquanto isso, os britânicos estavam ativamente armando exércitos árabes, incluindo os jordanianos. O padrão se repetiu em todas as administrações subsequentes. Após a campanha do Sinai de 1956, a pressão americana forçou Israel a se retirar da península do Sinai. Uma retirada que Weisberg culpa, de forma contrafactual mas incisiva, por tornar inevitáveis a Guerra dos 6 Dias de 1967 e a Guerra do Yom Kippur de 1973. Ele chega a incluir Ronald Reagan nessa crítica. Ele armou o Irã até os dentes, vendeu AWACS muito sofisticados para a Arábia Saudita, e Israel protestou, e ele disse: "Pulem no lago." Mesmo no primeiro mandato de Trump, argumenta ele, esse padrão se manteve. Quando o primeiro-ministro Netanyahu finalmente estava pronto para anexar formalmente partes da Judéia e Samaria, a Cisjordânia, território que Weisberg e muitos na direita israelense consideram historicamente e biblicamente israelita, Trump disse não. O motivo?
Isso colocaria em risco os acordos de Abraão, os acordos de normalização que Trump estava intermediando entre Israel e vários estados árabes do Golfo. Trump impediu os judeus de simplesmente assumirem o controle de sua própria terra, diz Weisberg. Mas ele faz questão de ressaltar que isso não foi malícia. Foi, em termos proféticos, os Estados Unidos cumprindo seu papel como Gog, pressionando Israel, mantendo-o em estado de dependência e impedindo-o de realizar plenamente seu destino bíblico. Weisberg acredita que o segundo mandato de Trump, que começou em janeiro de 2025, representa o fim dessa era. A dinâmica mudou fundamentalmente. Ele usa a história bíblica de Jacó e Esaú para explicar isso. Em Gênesis, Jacó, o ancestral do povo judeu, e Esaú, cujos descendentes na tradição judaica se tornaram espiritualmente Roma e, eventualmente, a civilização ocidental, são rivais, mas irmãos. Após anos de afastamento, Esaú vai ao encontro de Jacó com um grande exército, e Jacó, temendo por sua vida, envia presentes luxuosos e se curva diante de seu irmão mais velho. Em vez de atacá-lo, Esaú o abraça e oferece sua proteção. Este é o novo Esaú, diz Weisberg, usando a pronúncia hebraica. Trump agora quebrou esse padrão. Gog da terra de Magog se foi, está morto, acabou. Trump é a melhor versão que teremos de Esaú antes da vinda do Messias, diz Weisberg. Ele não é a versão de Gog de Esaú, que luta contra os judeus de qualquer forma, nem mesmo politicamente. Weisberg atribui atenção no comportamento atual de Trump, que simultaneamente defende Israel e o reprime, ameaça o Irã e negocia com ele a complexidade natural deste momento de transição e a uma disputa celestial em curso entre as almas de grandes sábios que discordam sobre como o confronto final deve se desenrolar. Se os Estados Unidos são Magog, então o Irã, a antiga Pérsia, desempenha o papel da segunda grande potência no drama. Olha aqui, ele vai falar sobre Daniel capítulo 12, que a redenção messiânica, o prazo é para 2027, baseando-se em Daniel capítulo de número 12. Olha só. Drama final. E aqui, a estrutura profética se torna, de certa forma, a dos 4 impérios mundiais que subjugariam o povo judeu: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. O Talmud afirma ainda que, no fim dos tempos, apenas 2 desses impérios permanecerão: o romano, a civilização ocidental, liderada pelos Estados Unidos, e o persa, Irã, e que haverá um confronto massivo entre eles. Weisberg acrescenta uma dimensão mística a partir do capítulo 10 de Daniel. O anjo Gabriel diz ao profeta que ele e o arcanjo Miguel têm contido fisicamente a força espiritual da Pérsia, impedindo-a de desencadear sua fúria contra o povo judeu durante séculos. Essa contenção, argumenta ele, é a razão pela qual o Império Persa histórico foi tão notavelmente benevolente para com os judeus. Ciro permitiu que os judeus retornassem do exílio babilônico. Dário ordenou que qualquer um que interferisse na reconstrução do templo fosse enforcado. O próprio Talmud foi compilado dentro das fronteiras do Império Persa. Mas essa restrição sobrenatural, diz ele, foi agora suspensa. A Revolução Islâmica de 1979, que transformou o Irã de uma monarquia secular amigável a Israel em um regime teocrático singularmente obcecado com a destruição de Israel, representa o momento em que o urso foi finalmente libertado. Durante 2.500 anos, este urso esteve acorrentado e está tomado pela fúria, diz ele. Durante 2.500 anos, minha missão foi devorar judeus. Esta é a minha missão divina, e esses anjos não me deixam cumpri-la. Nesse contexto, o dia 7 de outubro representou o cumprimento por parte do Irã de sua antiga missão profética com seus representantes, o Hamas, desencadeando uma violência em uma escala que nem mesmo os anjos conseguiam impedir.
Contudo, mesmo o dia 7 de outubro, por mais horrível que tenha sido, representou uma versão atenuada do que as profecias originalmente descreviam. O versículo em Daniel capítulo 12 explica Weisberg. Diz que quando o Irã finalmente atacar, será o pior período de sofrimento para o povo judeu desde a formação da nação no Sinai. Pior que o Holocausto, pior que a destruição do primeiro e do segundo templo. O dia 7 de outubro foi horrível além da imaginação. Olha o que esse rabino disse, hein? Olha o que esse rabino disse. O que vai acontecer com Israel será pior do que o Holocausto, será pior do que o 7 de outubro de 2023. Ou seja, está falando sobre o Revlei Mashiach, né? As dores de parto do Mashiach, a grande tribulação. Mônica, boa noite. Alberto, eu gosto muito dos seus vídeos, agradeço muito, aprendo muito. Obrigado, querida Mônica do Rio de Janeiro. Evandro, já vou responder você já, tá bom, Evandro? Sobre o 6º milênio. Vamos continuar aqui. Olha só o que ele está falando aqui, hein? Sobre o Revlei Mashiach 2027. Olha só, gente. Vamos lá. Mas não eclipsou o Holocausto, afirma. O fato de não ter eclipsado, argumenta ele, é uma prova do poder de séculos de orações de judeus justos para que o decreto fosse amenizado. O capítulo 14 de Zacarias, observa ele, descreve inimigos conquistando metade de Jerusalém e levando seus habitantes cativos, o que significaria centenas de milhares de reféns. Em 7 de outubro foram feitos 251. A diferença entre a profecia e o evento, sugere ele, é a medida do quanto as orações dos justos alcançaram. Talvez a afirmação mais surpreendente da entrevista seja a de Weisberg, que ele vem defendendo há 6 anos, de o ano judaico de 5787, correspondente aproximadamente a 2026 e 2027. Olha só o que o Rabino Weisberg está dizendo sobre o ano de 2027. Que agora, para quem não sabe, no calendário judaico, estamos no ano de 5.786. Daqui a 4, 5 meses aproximadamente, entraremos em um ano novo judaico, Rosh Hashanah, 5.787. Ele está dizendo que esse ano será o ano do prazo messiânico. Vamos continuar aqui. Representa um prazo profético para o início da era messiânica. Ele deriva essa conclusão dos versículos finais do livro de Daniel, que dizem: Bem-aventurado aquele que espera até 1335 dias. Olha isso. A questão é quando começar a contar esses 1335 anos. A resposta de Weisberg, a partir da conclusão do Domo da Rocha, o santuário islâmico construído no Monte do Templo em Jerusalém. A inscrição interna do domo indica que sua conclusão ocorreu no ano árabe 72, que corresponde a abril de 691 a abril de 692, depois de Cristo, somando 1335 anos a 692. Obtemos 2027. Ele acrescenta uma observação numérica notável. Se você contar todos os versículos da Bíblia hebraica, o versículo número 5.787, correspondente ao ano judaico de 5.787 ou 2027, encontra-se em Deuteronômio capítulo 32, versículo 34, na porção chamada Ha-Azinu. Esse versículo diz, em sua tradução, o segredo do fim está comigo, Deus, e eu não o conto a mais ninguém. Deus escondeu o segredo à vista de todos, diz Weisberg com evidente espanto, porque ele está lhe contando um segredo, e se você contar os versículos, o segredo é revelado. Mas ninguém os contou até recentemente. Ele não hesita em acrescentar camadas de incerteza. Diferentes tradições judaicas dividem os versículos bíblicos de maneiras distintas. Costumes sefarditas versus askenazes. Portanto, a contagem de versículos pode não chegar precisamente a 5.787. A cúpula pode ter sido concluída em 691 em vez de 692, o que faria com que o prazo fosse este ano. E mesmo que 2027 seja o prazo final, é apenas um prazo.
O Messias Olha pode só. vir antes e, de fato, pode já estar atrasado. A escatologia judaica inclui uma figura fascinante e frequentemente negligenciada: o Maquia ben Yosef, um primeiro Messias, que precede o Messias davídico final. Ele é descrito como um grande líder justo que prepara o mundo para a vinda do Messias, mas que é morto nas guerras de Gog e Magog, embora séculos de oração, diz Weisberg. Olha o que ele vai falar sobre o Machia ben Yosef. Estou dando pausa aqui, porque é bem interessante que ele vai falar agora que o Machia ben Yosef já veio, ou seja, para nós que cremos em Yeshua, o Messias, Machia ben Yosef, nós cremos no Machia ben Yosef que já veio e já morreu por nós. Só que o que ele está dizendo aqui, o que ele vai dizer aqui agora, que o Machia ben Yosef não foi Jesus, nem o Messias da Bíblia, do Novo Testamento. Ele vai dizer que o Messias ben Yosef foi o Reb del Barak. Preste bem atenção, hein? Tenham buscado evitar ou amenizar esse destino. Quando perguntado diretamente sobre quem é essa figura, Weisberg responde sem hesitar. Olha só. Com certeza é o Quem é o Machia ben Yosef? Que para nós é Yeshua. Rebbe de Lubavitch. Não há dúvidas quanto a isso. Seu raciocínio, o Rebbe de Lubavitch declarou explicitamente que sua missão era preparar o mundo para a vinda do Messias, e passou 4 décadas fazendo exatamente isso, construindo uma rede global de centros Chabad e trazendo centenas de milhares de judeus de volta à prática religiosa. O Midrash diz que o Mashiach ben Yosef reinará por 40 anos. O Rebbe liderou seu movimento de 1951. Ele está dizendo, gente, que o Machia ben Yosef ele já morreu. Mas não foi Jesus e nem o Yeshua. Foi o Reb del Barak. Olha só isso. Até hein? seu derrame em 1992, precisamente 40 anos. E a tradição observa que alguns Eu não concordo com isso. Claro que você também não concorda, né? seguidores do Masquia ben Yosef acreditarão erroneamente que ele é o Messias final. Essa descrição se encaixa nas crenças messiânicas de alguns dentro da comunidade Rabá de hoje. Tudo o que está escrito sobre o Messias, ben Yosef, o Rebbe cumpriu todas as profecias, diz ele. Olha isso. Ele está dizendo que o Reb del Barak cumpriu todas as profecias do Machia ben Yosef. Ou seja, não foi Jesus. Não foi Yeshua. Ele está dizendo que foi o Reb del Barak. Ele foi o Machia. Deixem sua opinião. É a minha opinião. Óbvio que o Reb del Barak foi um grande rabino. Sem sombra de dúvidas, ele foi um grande rabino. Falta palavras para falar sobre Reb del Barak. Foi um excelente rabino, mas ele não foi o Machia, não foi o Messias. E aqui o rabino está dizendo que o Reb del Barak foi o Machia, que morreu em 1994. Eu tinha 10 anos nessa época. Essa era ficou para trás. Estamos na fase final, a última. Para aqueles que esperam uma vitória militar decisiva de Israel em Gaza ou no Líbano, Weisberg oferece um consolo pouco reconfortante, mas o enquadra em termos proféticos e não estratégicos. Estou 1000% convencido de que as guerras de Gog e Magog terminaram, diz ele. Mas argumenta que as guerras em Gaza e no Líbano não são essas guerras finais, embora sejam algo menor, e sua resolução permanecerá incompleta. Isaías capítulo 11, observa ele, descreve o Messias aniquilando os filisteus, que ele identifica com os palestinos modernos, com quase nenhum esforço, sugerindo que a derrota do Hamas é especificamente um evento pós-messiânico, não algo que acontecerá antes. Da mesma forma, Zacarias capítulo 10 diz que Israel herdará o Líbano, mas somente depois da vinda do Messias. Não está nos livros. Diz ele simplesmente, referindo-se a uma vitória militar completa nesses teatros de operações antes da era messiânica. A verdadeira guerra, aquela que está nos livros, é entre os Estados Unidos e o Irã.
Esse confronto está acontecendo agora, e Weisberg acredita que ele determinará o rumo de tudo o que virá depois. Weisberg descreve 3 componentes da era messiânica que ele acredita serem iminentes de alguma forma: o aparecimento do próprio Messias, o retorno de todos os judeus a Israel e a reconstrução do templo, ou no mínimo, o restabelecimento dos sacrifícios no altar do monte do templo. Ele faz questão de ressaltar que não sabe qual deles ocorrerá primeiro, nem de que forma. Ele chega a levantar a possibilidade de que um primeiro-ministro israelense suficientemente ousado poderia simplesmente autorizar a construção de um altar no monte do templo, em uma área onde não existe nenhuma estrutura islâmica, e iniciar o culto sacrificial. Isso por si só, sugere ele, constituiria um início messiânico, independentemente de um Messias reconhecido ter aparecido ou não. Imagine se depois de orarmos por tanto tempo, conseguirmos realizar os sacrifícios. Se de fato conseguirmos isso, será algo grandioso, diz ele. Sua mensagem final é urgente, mas não alarmista. Ele adverte que após a vinda do Messias, as pessoas se arrependerão de não terem feito mais caridade, mais bondade, mais estudo durante o período em que tais ações tinham o máximo peso espiritual. Ele definitivamente virá hoje, amanhã. Ele definitivamente virá, diz Weisberg. E nós diremos: eu sabia que o Messias viria. Por que não aproveitei essa oportunidade para fazer mais? Peço para você deixar a sua opinião aqui nos comentários, porque o Mashiach ben Yosef não foi Jesus. Mashiach ben Yosef foi o Rebbe de Lubavitch. Coisa séria, hein?